Tudo, Senhor, que sai dos nossos lábios, sai de lábios de quem é pequeno, de quem reconhece a sujeira, de quem reconhece que não há mérito nenhum em nós. Toda a glória, Pai, é dada ao Senhor. Todo louvor deve ser dado ao Senhor, ao Cordeiro que foi morto e que nos comprou com sangue puro. Pai, nós também queremos agradecer ao Senhor pela forma como o Senhor tem conduzido a Tua igreja em nosso país. Nossos irmãos da Igreja Batista Reformada em Indaiatuba, mais uma vez, podem celebrar a obra do Senhor naqueles em que o Senhor chamou para pastorear a Tua igreja. Nós queremos louvar ao Senhor pelo momento de sabatina e de ordenação pastoral dos nossos irmãos em Indaiatuba, pastoreado pelo pastor William. O Senhor possa abençoar o William no seu direcionar com os irmãos e agora também desses novos pastores, que eles possam continuar sendo fiéis à Tua palavra e abençoando a igreja do Senhor ali em Indaiatuba, e também abençoando a sua cidade de Indaiatuba, que as pessoas de lá possam testemunhar que há um Deus vivo e verdadeiro, que com os braços de amor resgata pecadores, que está desejando a comunhão com aqueles que um dia se voltaram contra o Senhor. Nós também queremos louvar ao Senhor em gratidão pelos nossos irmãos que abençoam a nossa igreja, que com o seu coração, com as suas mãos, com o seu dia a dia, pode ser referencial para cada um de nós. Muito obrigado por mais um ano que o Senhor concede ao pastor Rubem e Luciana no seu matrimônio. Esse casal é uma bênção para a nossa igreja, esse casal é uma referência para cada um de nós, e nós queremos louvar ao Senhor, dar honras e glórias ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, clamando ao Senhor que continue a dar a eles o equilíbrio necessário para o matrimônio, a percepção bíblica necessária para conduzir o dia a dia. Pastor Rubem possa amar Luciana assim como Cristo amou a tua igreja. Que Luciana possa ser uma esposa que entende o serviço do lar, a submissão ao seu esposo. E que eles assim possam continuar demonstrando o favor do Senhor de Cristo no seu matrimônio. Abençoe cada vez mais os próximos anos desses nossos irmãos. Também queremos agradecer ao Senhor pela disposição e também pelo Senhor abrir as portas para que Albert possa conduzir os nossos jovens e adolescentes nesse novo ministério que teremos nesse ano. Que o Senhor dê a ele a capacidade, a compreensão, que o Teu Espírito Santo possa lhe abrir os olhos do entendimento para a forma como ensinar, conversar e testemunhar aos jovens da nossa igreja. Abençoa suas reuniões, seus encontros, sua vida agora de comunhão e de esforço intencional de se encontrarem para conhecer mais do Senhor, para falar mais do Senhor e para conhecer e para testemunhar do Senhor em nosso bairro também. Abençoa o ministério agora de Albert, liderando os nossos jovens e adolescentes. E nós clamamos também por nós, Pai, pedindo ao Senhor que a Tua palavra que será pregada possa encontrar em nossos corações uma terra que foi trabalhada pelo Senhor Jesus para receber a boa semente do Evangelho e assim, por meio do Teu Espírito Santo, frutificar, gerar frutos genuínos nos nossos corações. Que ela encontre uma terra fértil, a Tua palavra, e que ela não volte vazia. Usa as Escrituras para falar conosco. Eu posso fazer o trabalho do Senhor de forma fiel à Tua palavra. Que o Senhor receba a glória e a Tua igreja seja edificada. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, chegamos então ao último capítulo do profeta Oséias, capítulo 14. Coisa boa, e a gente tem mais 11 pela frente, 11 livros de profetas para nós tratarmos na nossa série de 12. Mas é uma alegria chegar nesse momento e eu consigo lembrar, na minha infância, que muitas músicas me marcaram, e você deve ter isso também.
músicas que lhe marcaram na infância. E eu lembro de uma especial que ouvia meus pais cantarem, que ela fala sobre a história de um filho que estava perdido e que voltou arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Esse filho viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Esse é o trecho da música de Kadosh, que não fala apenas do filho que estava perdido, mas também do pai que, ao ver de longe seu filho, corre na sua direção e lhe abraça. Se você ainda não percebeu, esse é o texto de Lucas, capítulo 15, onde o Senhor Jesus Cristo vai ensinar sobre o pastor que perdeu uma ovelha, sobre uma mulher que perdeu uma dracma, e sobre um pai que perdeu um filho. E na história sobre o filho, Jesus vai descrever que ele, ou seja, o filho, quando percebe que até a comida dos porcos ele não consegue comer, ele então se lembra da casa do seu pai, lembra dos empregados do seu pai, dizendo: os empregados dos meus pais comem pão com fartura. Então ele planeja algo. Ele planeja o retorno para a sua casa, para a casa do seu pai, com uma confissão nos seus lábios. Ele planeja uma confissão de perdão ao seu pai. E essa história de Lucas 15, ela tem muito a ver com o nosso livro de Oséias, pregado nos últimos domingos. Ao participar do culto à noite, você percebeu, se você leu o texto, você acompanhou as pregações, que Deus está ilustrando para o seu povo algo terrível. Eu tenho uma aliança com vocês. Eu fiz um pacto e eu sou fiel a este acordo. Ou seja, há um relacionamento entre nós, porém Israel buscou satisfação em outro. Ao invés de clamar ao Senhor, meu Deus, eles diziam, meu Baal, meus Baalins. E o texto de Oséias vai dizer que a terra se prostituiu, desviou-se do Senhor. E o livro de Oséias vai nos apresentar o Senhor não apenas como Deus e Senhor do povo, mas também como um pai. O pastor pôde pregar nos últimos textos, falando como Deus dizia que ele chamou Israel quando era menino. E ele amou, chamou do Egito o meu filho. Ele vai dizer que ele pegou Efraim no colo, nos seus braços. E aonde lhe era dito, vocês não são meu povo, no começo do texto de Oséias, ali mesmo vai ser dito, vocês são filhos do Deus vivo. Apesar então da idolatria, da ingratidão do povo, da infidelidade repetida, Deus continua tratando Israel como seu povo. Na metáfora que percorre o livro do casamento, a esposa infiel, Israel como esposa infiel, e Deus como marido fiel, mesmo sendo traído, ele não anula a sua aliança com o seu povo. E o grande problema é que o povo de Israel está espiritualmente doente, está distante da presença do Senhor. A comunhão com o Senhor, ela foi perdida, ela foi quebrada. O relacionamento é claro, vocês são meu povo, eu estou casado com vocês, mas vocês são infiéis. Por causa disso, não há comunhão, não há proximidade. Texto de Oséias, onde vai dizer que Deus é pai, onde ele vai dizer, eu sou pai, eu peguei Efraim no meu colo, nos meus braços, é o mesmo texto que vai dizer assim, que o meu povo é inclinado a se rebelar contra mim. Oséias, no capítulo 6, vai repetir novamente como o povo do Senhor estava sendo superficial na sua religião. Eles vêm com rituais religiosos, mas não há intimidade com Deus. Eles fazem sacrifícios, trazem holocaustos, mas não havia em seu coração um conhecimento de andar com Deus. A condição demonstra que a comunhão do povo do Senhor com o próprio Senhor havia sido quebrada, foi interrompida. Israel continuava sendo o povo da aliança, mas não desfrutava da vida de aliança com Deus. O pecado agia no povo de Israel como uma infecção de um corpo
que começa então a deixar o corpo doente, tira-lhe o apetite das coisas boas, das coisas comuns. Eu, quando começo a ficar doente, a água para mim tem cheiro de cloro. É a coisa mais horrível. Eu sei que eu vou ficar gripado. O povo de Israel estava sem apetite ao Senhor. E quando produzia algo, era algo que Deus não queria. Estavam distantes do Senhor. Nesse contexto, a gente chega então no capítulo 14. Deus já instaurou, vocês vão sofrer a disciplina. Não tem o que fazer mais. Vocês sofrerão o castigo. Mas eu tenho uma palavra de restauração e esperança. É o texto de Oséias, capítulo 14. Vamos ler ao Senhor o último apelo de Deus ao seu povo. Israel, volte-se para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não iremos montados, mas em cavalos, não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus. Porque só a ti o órfão encontra misericórdia. Eu vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como um lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como da oliveira, a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. Sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que eu tenho a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Quem é sábio? Que entenda essas coisas. Quem é inteligente? Que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. O profeta então inicia o chamado de Deus ao seu povo: volte-se, Israel, para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. E neste chamado, ele reconhece a queda do homem, a queda do povo. Você não apenas errou, mas você pecou, você caiu. E o pecado não é apenas um erro moral do povo de Israel, mas é uma completa queda diante do Deus vivo e verdadeiro. Um afastamento, buscando correr para longe de Deus. E o verdadeiro arrependimento do povo deve começar com um reconhecimento honesto da sua condição. E Oséias procura mostrar desta vez que o arrependimento que é exigido por Deus não poderia ser como aquele arrependimento do capítulo 6, que era superficial e passageiro, e que às vezes a gente canta ou já cantou, e lá o povo dizia assim: venha, vamos nos voltar ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, Ele vai nos curar, Ele nos feriu, mas Ele vai atar as nossas feridas. E Deus responde: o que você está dizendo para mim, esse amor de vocês é como uma névoa da manhã, é como o orvalho da madrugada que desaparece. Esse discurso de voltar-se ao Senhor e pedir por cura é mentiroso, não há verdade no coração de vocês. É alguém que tenta manter uma aparência de espiritualidade diante de Deus. Ela frequenta os cultos, ela conhece uma linguagem evangélica, ela participa das atividades da igreja, mas logo desaparece aquele seu grande fervor de arrependimento diante de Deus. Não há uma transformação real, não há vida de verdade. O próprio livro de Oséias vai nos oferecer uma imagem da mais profunda desse não arrependimento do povo. Que Deus opera o arrependimento pelo seu povo, iniciando no seu povo. Em Oséias 2, o profeta vai trazer uma ilustração no versos 6 e 7, do povo, aliás, da esposa caminhando num caminho cheio de espinhos. Portanto, eu cercarei você, o seu caminho com espinhos, levantarei um muro contra você, para que você não ache as suas veredas, você vai correr atrás dos seus amantes,
mas não vai alcançar. Vai procurá-los, mas não vai encontrar. E essa imagem revela duas coisas da parte de Deus. Uma, que Deus quer que nós percebamos que o pecado nos empurra para longe de Deus. Para longe de Deus. Nós queremos correr para uma outra direção. Israel está correndo atrás dos seus amantes, dos falsos deuses, buscando a satisfação fora de Deus. Mas no segundo plano, Deus mostra que Ele não abandonou quem se afasta dEle. Ao invés disso, Ele levanta uma cerca de espinhos, constrói uma parede, não para destruir, mas para impedir que Israel avance para mais longe num caminho errado. Os espinhos vão causar dor, a parede vai causar uma frustração, mas essas são expressões da misericórdia de Deus. Não é da sua rejeição contra o povo que está buscando amantes. Israel busca os amantes, mas não consegue alcançar. Procura, mas não acha. Deus fecha o caminho do pecado para que ele não cresça mais, para que ela não fique mais perdida. Ela se frustra, então ela se lembra. No verso 7 do capítulo 2. Eu vou voltar para o meu primeiro marido. Porque a minha vida era muito melhor naquele tempo do que eu estou vivendo agora. E Deus então vai criar para o povo de Israel condições para o seu arrependimento. Ele age primeiro, é Ele quem cerca de espinhos amorosos, nos impedindo de nos destruirmos. Ele é aquele pastor que quebra a perna das ovelhas, que insiste em fugir. Não para castigar, mas para que ela não corra para o precipício. Esses tempos atrás, o pastor Rubinho pôde mandar uma imagem, aliás, um vídeo de rede social. Tinha uma lareira com fogo e uma ovelhinha correndo para dentro da lareira, o tempo todo. O dono pegava a ovelhinha e tirava a ovelhinha lá, corria para dentro da lareira, para dentro do fogo. Essa é a imagem, conversando justamente das ovelhas que não percebem o perigo e querem correr para dentro do fogo. O Senhor demonstra, por meio do castigo ali com Israel, que Ele está amando o seu povo. E agora Deus exige então um arrependimento que seja autêntico. No capítulo 6, eles mentiram. Nós queremos a cura do Senhor. Não, é mentira. Isso daí é como o orvalho, que aparece e logo vai embora. E agora Deus quer um arrependimento genuíno. E como que é esse arrependimento genuíno? Ele é verbal e ele é consciente. Tragam, verso 2, tragam palavras de arrependimento e se convertam ao Senhor. O Senhor já não quer mais bezerros, não quer sacrifício de animais, Ele quer sacrifício dos próprios lábios, uma confissão sincera, pensada, que reconhece claramente o seu pecado, o meu pecado. Assim como o salmista que experimentou o pecado, que enquanto estava oculto, sem confessar, lhe corroía os ossos, lhe consumia a alma. É necessário colocar diante de Deus, meu irmão, minha irmã, o seu pecado claro, que te afastou, que Ele fez como queda. E esse arrependimento, ele vai exigir uma renúncia da sua parte, específica e concreta. E é o que Israel precisa fazer também. Ele precisa romper com seus falsos deuses, seus falsos salvadores. E a primeira é a renúncia de Israel. É uma renúncia política e também escatológica. O povo de Israel buscou a Síria, verso 3, a Síria não nos salvará. Essa é a confissão do povo. Eles não poderiam mais depositar a sua esperança nas alianças humanas que eles fizeram. Eles precisavam demonstrar para Deus: eu não posso mais confiar no reino da Síria para que eu possa ser salvo de outros inimigos. Eu preciso confiar no Senhor. E ele continua essa renúncia. Onde eu pequei, onde eu caí, quando eu comecei a me juntar com outros governos, achando que eles vão me salvar. Primeira confissão. Segunda confissão de renúncia: nós não iremos montados mais em cavalos. Nós não iremos colocar as nossas forças nos nossos próprios braços para o livramento. Nós não seremos libertos e salvos com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento. Nós vamos deixar, não iremos mais montados em cavalos. Essa é a confissão do povo. Ainda no verso 3, agora uma confissão clara, religiosa, daquilo que o seu coração estava inclinado. E nós não iremos mais dizer aqueles paus, aqueles gessos,
ou os metais, ou os ouros, ou os bezerros, que esses feitos pelas nossas mãos são o nosso Deus. Toda a idolatria que era voltada para Baal, toda a confiança nos deuses fabricados por mãos humanas, precisava ser abandonada e ela foi confessada. Eu não vou mais olhar para aquela estátua e então dizer, você é o meu Deus. Não, não direi mais isso. A confissão do povo, ela deve ser sincera. Deve culminar então nas declarações de alguém que entende o seu pecado. Para que então ele possa chegar, talvez no ponto mais culminante aqui da sua confissão. Quando ele fala, eu estava buscando salvação em outros. Eu estava confiando no meu braço. Eu estava me deitando diante de outros deuses. Senhor, eu era como um órfão. Eu me sentia como um órfão. E o órfão, irmãos, ele é aquele que é desamparado. A sua condição espiritual de Israel diante de Deus é como quem se separou do Senhor ao ponto de entender que já não tenho mais direção. Eu já não tenho mais futuro, já não tenho mais proteção daquele que era o meu pai, como uma criança que é vulnerável, que perdeu aqueles que cuidavam dela. Israel agora entende, eu sou órfão diante do Senhor. Assim como aquele que quando volta para o lar do pai diz assim, eu pequei contra o Senhor, não me chame mais de seu filho. Eu não tenho mais um pai, eu não posso ser chamado mais seu filho. Davi, ao escrever o Salmo 68, ele vai dizer assim, que a gente deve cantar a Deus, cantar louvores ao seu nome, porque o Senhor é o seu nome, e Ele é Pai dos órfãos. Israel sabe que Deus é Pai daqueles que não têm proteção. E Deus então vai revelar a sua glória, a sua majestade, ao socorrer aqueles que não têm quem os socorra. Israel entendendo que eu não mereço estar nessa condição de filho, porque a minha rebeldia ela foi tão grande, Senhor, que o Senhor não pode ser mais o meu pai, eu não consigo considerá-lo mais como pai. Mas o Senhor é um Deus, é um pai de órfãos, e eu sou órfão. Eu sou órfão, Senhor. A sua misericórdia sobre mim será suficiente para me restaurar. Porque eu estava perdido e agora eu fui achado diante do Senhor. Eu pequei diante do Senhor, eu pequei diante de todos. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Essa é a mensagem de Lucas 15. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. E o arrependimento verdadeiro, ele não vai terminar na renúncia dos falsos deuses, mas em uma corrida de alguém vai diante dos braços daquele que pode ser o único que nos transforma, que pode nos receber, que pode abraçar órfãos. Quando Israel abandona os seus falsos deuses, seus falsos salvadores, e confessa, eu sou órfão diante do Senhor, ele descobre que nunca esteve sem um pai. Porque o Senhor disse no começo de Oséias, no lugar onde era dito, esse não é meu povo, agora será dito, vocês são meu filho. E o sentimento daquele que está em rebeldia diante de Deus é, eu não posso ter você como pai, porque você é muito misericordioso, e ele percebe, você sempre foi meu pai. E Deus está dizendo, sim, eu sempre fui seu pai. Nós temos um relacionamento, o que foi quebrado foi a nossa comunhão, porque o seu pecado está se afastando, está te afastando de mim, lhe afastando de mim. E aqui então, Oséias, no capítulo 14, vai demonstrar que Deus não espera apenas que nós nos voltemos para Ele, mas é que Ele mesmo inicia esse processo de restauração do seu povo, a nossa restauração. A obra de restauração do povo começa no próprio Deus. Ele chama seu povo a se restaurar e é Ele também quem opera no seu povo, tanto querer como efetuar. É Ele que teve a sua aliança quebrada, é Ele que foi ferido, mas é Ele quem busca dizendo, volte-se para mim. Como o pai que vê o filho se ferrando na vida, dizendo, volte-se para mim, volte-se para mim. E a partir então do verso 4 até o verso 8, Deus vai demonstrar a promessa de restauração do seu povo. Uma restauração que é completa, Ele vai dizer, eu vou curar a rebeldia,
eu vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Deus responde a essa confissão. E antes de nós irmos para o capítulo 4, é necessário a gente ir para o verso 8, aliás. Porque Israel se prostituiu diante de Deus com Baal. E Baal não era apenas uma rebeldia comum. Havia uma razão prática para o povo de Israel voltar-se de uma forma terrível contra o Senhor na idolatria com Baal. Baal era o deus da fertilidade. Era o Deus para os cananeus que controlava a chuva. Era o Deus que regava as plantações. Era o Deus que dava fertilidade ao gado. Que controlava a capacidade de gerar novos filhos. De prosperidade econômica. E aí o povo de Israel olhou para os cananeus e disse assim: parece que aquelas terras são melhores do que as nossas. Eu acho que nós devemos sim nos voltar então para esse Deus que dá prosperidade a esse povo. A lógica pagã é justamente essa: eu vou me prostrar a Baal, porque ele dará frutos. E é exatamente esse o contraste de Oséias, no capítulo 14, no verso 8. Só Deus dá fruto. Só de mim procede o fruto. Oséias 14, 8. De mim procede o fruto. Não é de Baal, não é dos Baalins, mas é do próprio Jeová. Toda a jornada de infidelidade do povo de Israel, baseada numa mentira. Vocês vão se prostituir, vão adorar outros deuses e vão receber prosperidade. Quando, na verdade, eles se afastaram do Senhor, não tiveram prosperidade, foram perseguidos, tiveram seus inimigos, estavam cada vez mais oprimidos, com promessas vazias de um Deus vazio, de um Deus que não existe. Baal não existe. E aí Deus então vai afirmar: o fruto sempre veio de mim. Se você teve algo, veio de mim. E a restauração não vai depender exclusivamente da nossa capacidade de voltar ao Senhor, porque é Ele mesmo quem começa o processo. E é isso que Ele vai dizer no verso 4. Veja comigo: eu que vou curar a rebeldia deles, ou a infidelidade deles. Eu que vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. E aqui Deus então vai demonstrar em 3 passos o que Ele faz. Eu vou curar a sua rebeldia, a sua infidelidade. Não é apenas um perdão, mas é uma cura. Israel não tinha mais cometido apenas atos de infidelidade diante de Deus, como vai dizer o texto de Efésios. Eles estavam desenfreados como pessoas infiéis diante de Deus. Eram como a doença crônica dos nossos corpos, que contamina tudo. O povo não tinha mais poder, e nunca teve poder de se curar, de curar a si mesmo. E aqui nós precisamos entender que cura é um tema já em todo o texto de Oséias. Oséias vem costurando sobre como o povo tenta curar-se por conta própria e não consegue. No capítulo 5 eles vão buscar a cura na Síria, mas a Síria é incapaz de curar. Nos versos 13, quanto a Efraim, viu a sua enfermidade, Judá notou a sua ferida. Efraim se dirigiu à Síria e enviou mensageiros ao grande rei, mas eles não têm condições de curá-los, nem de sarar as suas feridas. Oséias, no capítulo 6, Israel vai buscar dizer que nós vamos nos voltar ao Senhor, e Ele vai nos curar, mas essa volta ao Senhor, ela é superficial. Ela é como o orvalho que logo se dissipa. Ela é mentirosa. No capítulo 7, Deus vai desejar curar. Deus demonstra: eu vou curá-los. Mas Israel se ressente, ele se afasta, ele insiste em resistir a Deus com iniquidade e maldade. Verso 7, capítulo 7, verso 1. Quando eu tento sarar Israel, ele se descobre na iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam falsidade, ladrões invadem as casas e os bandos assaltam as ruas. Estou tentando fazer, mas eles não querem. Eles estão diante de si mesmo, buscando a cura em si mesmo. Oséias 11, 3. Novamente, Deus tenta curar o seu povo, mas seu povo continua resistindo. Efraim está nos seus braços, mas ele não percebe que Deus é quem dá a cura. Mas agora, finalmente, o Senhor, no capítulo 14, no verso 4, vai dizer: eu curarei vocês. E vai dizer então um texto que ele vai curar, porque ele amou de boa vontade.
amou de forma gratuita. Literalmente eu livremente vos amei. Deus não esperava que o povo se voltasse e consertasse primeiro e só então ele iria amar. Deus amou primeiro, porque ele decidiu amar o seu povo. O amor de Deus ele não é reativo ao arrependimento do comportamento do homem, mas é uma iniciativa da sua pura graça. A causa do amor de Deus não depende de nós, mas dele mesmo. Não é de nós que somos amados, mas é dele próprio de querer nos amar. E então Deus remove a ira. Eu vou curar, eu amei de forma liberal, e agora a minha ira vai se afastar de vocês. Isso aqui no verso 4, meus irmãos, não é simplesmente uma pausa no juízo. Deus não está dizendo assim, vocês pecaram, vocês foram infiéis, mas tá bom, vai, agora vamos para casa, vamos para casa. Não. Deus não está aqui, não, agora eu estou mais calminho, agora a gente consegue conversar. Não. O texto vai falar de uma reconciliação do povo com o próprio Deus. A ira de Deus, ela está viva. E ela precisava ser, então, retirada. O Salmo 85 vai descrever exatamente esse movimento de Deus que perdoa a iniquidade, que cobre o pecado, que tira toda a ira para se desviar do furor dele. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados, fizeste selar toda a tua indignação, desviaste do ardor da tua ira. Havia uma barreira que separava o povo do Senhor e ela é removida pelo próprio Senhor. E a pergunta que fica é, como é que Deus justo, santo, afasta a sua ira sem negar a sua própria justiça? A resposta da plena promessa de Oséias está em Cristo Jesus. Na cruz, aquilo que Israel merecia e que nós merecemos, foi colocado sobre o Filho. Isaías 53 vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Paulo vai afirmar que Deus apresentou a Cristo como propiciação, para que nós fôssemos, então, ele mesmo, justo e justificador daqueles que creem no seu Filho. A ira de Deus não foi ignorada, ela foi satisfeita em Cristo Jesus. Por isso que quando Deus diz em Oséias, a minha ira se afastou, nós hoje podemos entender que o preço dessa palavra foi destrinchada, demonstrada em Cristo Jesus. A ira se afasta porque ela cai sobre Cristo Jesus. A reconciliação é possível porque o Cordeiro levou a culpa que estava sobre nós. O amor de Deus pode ser dado livremente porque a sua justiça foi honrada. Assim como os espinhos que foram levantados pelo Senhor em Oséias 2, para demonstrar uma disciplina, um castigo, agora é colocado e preparado sobre o Senhor Jesus Cristo. Os espinhos sobre a sua cabeça. Aquela parede que havia de separação, agora é colocado então os espinhos que doem sobre o nosso Senhor. O caminho de volta a Deus então é aberto, não apenas por palavras, porque Deus disse, agora sim vocês podem vir para casa, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E é por isso que Paulo vai dizer em Romanos 5 que nós fomos justificados pela fé, nós temos então paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus está dizendo, eu os curei, eu os amei, e agora não há mais ira, porque em Cristo Jesus nós temos paz com Deus. Romanos 2 vai falar sobre a bondade de Deus, que Deus, na sua bondade, nos conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que tem um rosto, um nome e tem uma cruz. Deus agiu primeiro e sempre agirá primeiro na restauração e no arrependimento do seu povo. Ele entregou o seu Filho e essa restauração ela não é um esforço do próprio povo de Israel, do próprio pecador, mas é uma obra redentora do próprio Deus, que começa em Deus. Antes de Israel dar um passo, Deus já havia preparado todo o caminho para que ele pudesse trilhar. E o nome desse caminho é uma pessoa. E você sabe qual é o caminho. Jesus Cristo, que é a nossa paz, que é a nossa propiciação. E é por causa dele que a ira então de Deus foi resolvida. Na obra de Cristo Jesus, ele vai dizer então, eu serei para Israel um orvalho. E então ele começa, a partir do verso 5, a demonstrar
como Israel agora poderia ser um povo restaurado, um povo que floresce, um povo que frutifica, um povo que é abundante. Ele vai usar as imagens da natureza. O povo então pode ter paz comigo, pode se chegar a mim, e eu vou dar a eles, serei para eles, aliás, verso 5. Serei para Israel como o orvalho. Agora Deus se revela como a fonte da restauração. A imagem do orvalho, irmãos, não sei se você conhece o que é orvalho, talvez você conheça como sereno. Então, de noite, não tem chuva, terra árida, povo de Israel num lugar seco, sem chuva. Como é que a planta cresce? Como é que os frutos crescem? É Deus fazendo condensar a água que tem no ar e ela descendo em gotículas e se colocando sobre a terra verde, sobre as flores. E Deus está dizendo, eu serei como o orvalho para vocês. E o orvalho usado em Oséias, também assim como cura, foi usado em outros contextos. O orvalho para Israel no começo foi o povo dizendo, vamos nos voltar ao Senhor, Ele vai nos curar. E Deus vai dizer assim, o seu arrependimento aqui é falso. É como o orvalho que aparece e some. No capítulo 13 vai dizer, vocês são como o orvalho da manhã, que cedo se passa. Vocês serão transitórios, Reino do Norte. Vocês serão esmagados, serão destruídos, mas eu serei o orvalho para vocês. Eu vou representar a fonte de vida para vocês numa terra que é árida, que não tem chuva, que está quebrada em sua terra. Deus é o orvalho que aparece de madrugada e cai pela manhã. Deus é que restaura o seu povo e dá para eles sem alarde, sem trovões, sem relâmpagos, e cai mansamente sobre o seu povo, todos os dias, silenciosamente. E quando o orvalho cai, a resposta do povo é, que coisa boa isso aqui. Quando as nossas forças se esgotam de fazer aquilo que a gente acha que deve ser feito, quando os nossos recursos se acabam, é o orvalho do Senhor que vem todas as manhãs para nos restaurar. Assim como as suas misericórdias se renovam a cada manhã, é o orvalho que vem todos os dias no relacionamento do povo de Israel com o próprio Deus. Você vai ter um relacionamento com o Senhor de forma constante. Depois disso, você vai ter então, verso 5. Vai florescer como lírio. Aquele mesmo lírio que o Senhor Jesus vai dizer que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu. Você começa então sendo aquecido e sendo regado pelo Senhor com orvalho, e agora você vai florescer de forma bela e linda. Vai demonstrar como um povo de Deus é um povo alegre, belo e puro como lírio. Não somente isso, ele continua dizendo que agora as suas raízes serão lançadas como o cedro do Líbano. Vocês vão receber o orvalho de manhã. Vocês ficarão belos, puros como lírio, e vocês terão raízes profundas no nosso relacionamento. Raízes que vão te dar estabilidade, porque virão tempestades, e vocês ficarão firmes naquilo que vocês têm de relacionamento e de palavra do Senhor. E ele vai continuar dizendo, os seus ramos se estenderão, e o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como do cedro do Líbano. E aqui o Senhor vai continuando dando essa imagem da natureza ao povo de Israel, que entendia que uma oliveira, por mais que seja retorcida, ela vive séculos. E não somente isso, mesmo velha, ela dá fruto, e o seu fruto traz azeite, e o seu azeite pode ser cura, pode ser alimento, pode ser iluminação para o povo de Israel. Deus está dizendo para o povo de Israel que a sua restauração, ela vai começar em Deus, lá embaixo, calmamente. Ele vai te trazer beleza, a pureza que você deve ter. Você vai ter raízes profundas na palavra de Deus, no relacionamento comigo, e você vai frutificar então, porque você não deve mais ser uma árvore em que as pessoas não conseguem descansar. Verso 7, os que se assentavam à sua sombra voltarão. Eles serão vivificados como o trigo e florescerão como a sua videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Irmão, quando Deus restaura você como um filho dele,
Você vai ser uma pessoa bela, vai demonstrar essa pureza, vai ter raízes profundas no Evangelho, conhecendo a doutrina de Deus, a palavra de Deus, e Ele vai te fazer frutífero. Ele quer que você dê frutos. Você precisa ser uma oliveira que leva cura às pessoas, que leva a luz do Senhor às pessoas, e leva alimento às pessoas, como a oliveira fazia, mas também lugar de descanso, lugar onde as pessoas podem descansar com você. Mas não somente isso. O Senhor Deus vai trazer a imagem do vinho, a imagem da alegria, de uma videira que pode trazer festa ao povo. Você, meu irmão, quando é restaurado pelo Senhor, você precisa ter certeza que veio dele, você agora é belo e puro para ele, as pessoas vão ver a sua beleza e a sua pureza, você tem profundidade com o Senhor, você vai alimentar essas pessoas, você vai curar essas pessoas, você vai ser descanso para essas pessoas, e elas também vão se alegrar em você. O seu cristianismo, a sua vida, deve demonstrar uma alegria, não só para você, mas para as pessoas também. As pessoas devem olhar para você e ver, eu consigo ver a alegria do Senhor nessa pessoa. Essa pessoa me dá alegria, assim como um bom vinho, ao beber, me dá alegria. E aí, então a gente chega no verso 8 que eu atravessei aqui. Efraim, o que mais eu tenho com os ídolos? Eu ouvirei e cuidarei de você. Como se preste verde, de mim procede o fruto. O fruto que você recebe vem de mim. O que eu tenho a ver com seus ídolos? Não tem nada, foi rompido. Não há mais coração e intenção para esses ídolos. E eu sempre lhe ouvi. Deus nunca foi surdo como Baal era surdo às suas orações. Eu sempre ouvi e eu sempre respondi, porque todo fruto que você teve veio de mim. Todo fruto que você pode ter de bom veio de mim. E aí a gente tem a imagem do fruto que nós precisamos levar para o Novo Testamento. João vai dizer que a gente deve dar frutos de arrependimento. Jesus vai dizer que se nós não estivermos nele, não há fruto. Toda a nossa vida de arrependimento, nossa vida de santificação, nosso serviço, nossa alegria, nossa perseverança é fruto que vem de Deus. Não vem de nós, não vem de Baal, não vem de nenhum esforço seu, nem um esforço religioso, nem daquilo que você aprendeu um dia que era a forma de adorar a Deus, mas vem do próprio Deus, vem da palavra dele. E aí por último ele vai terminar então perguntando, no verso 9, quem é o sábio que entenda essas coisas? Quem é inteligente que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. E Oséias termina então com uma pergunta: o que você vai fazer com tudo isso? Não é uma questão de inteligência, de academia, mas é uma questão de submissão ao que o Senhor acabou de falar. Existem dois caminhos, um caminho é dos justos, eles andam no caminho do Senhor. Os justos não são aqueles que não pecam, mas são aqueles que, quando caem, voltam-se ao Senhor, reconhecem o chamado de Oséias, voltando-se ao Senhor, sabendo de onde pecou, de onde caiu. Eles aceitam a cura do verso 4, eles experimentam o florescimento do Senhor. Então, justos não são aqueles que não pecam nunca mais. São aqueles que se voltam ao Senhor, que respondem ao seu chamado. Mas há um outro caminho, dos transgressores, que ouve essa palavra. Você que está nesta noite, ouvindo tudo isso, e não se volta ao Senhor, essa palavra é juízo sobre você. Sobre você, a palavra de Deus não vai te restaurar, a não ser que você se volte ao Senhor. Enquanto você resistir a Deus como o povo fazia com o Senhor, você estará em condenação diante dele. Quem é sábio de nós aqui, volte-se ao Senhor. O arrependimento verdadeiro, meus irmãos, é aquele que requer de nós: eu caí, eu sei que eu sou pecador, eu preciso voltar ao Senhor, somente a Ti eu posso me correr. Eu sou, Senhor, órfão. O Senhor é um Deus de misericórdia, alcança-me com a Tua misericórdia. E quando nós estivermos então em Cristo, firmados nele, então que Deus será um orvalho constante em nossa vida. E assim nós daremos frutos
Assim como em Lucas 15, o pai vê de longe e corre na direção do seu filho para abraçá-lo. Importa a nós também, irmãos, que no mesmo movimento do perdido, do filho perdido, de correr ao pai, do movimento de Israel de ir a Deus, de demonstrar que já não quero mais viver diante desses deuses falsos, desse meu coração que estava voltado aos Baalins, eu preciso me voltar aos braços do Pai, aos braços daquele que me amou primeiro. E é exatamente isso que Deus está dizendo em Oséias: volte-se para mim, e quando você voltar, eu o curarei. Quando você voltar, saberá que eu já lhe amei antes. Quando você voltar, eu demonstrarei como é florescer como um filho que foi restaurado, porque de mim procede os seus frutos. E aqui fica o nosso texto de João 15, 5. Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Quem permanece nele, quem nele estiver, dá muitos frutos, porque sem Cristo Jesus, sem o nosso Salvador, sem a cruz do nosso Senhor, nós não podemos fazer nada. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos clamar a Ti, pois tudo vem de Ti. Tudo que nós temos vem do Senhor, tudo está no Senhor. O Teu amor jamais nos deixa, o Teu amor jamais se esfria. E é por causa dos Teus braços de amor que nós podemos nos render aos Teus pés, porque o Senhor é tudo o que nós precisamos. Nós queremos nos lançar em Teus braços. Nós queremos saber que o Senhor é um Deus que nos dá refúgio. Nós queremos responder ao Seu chamado de nos voltarmos e dizer a Jesus Cristo: eis-me aqui como um filho do Senhor, como irmão do Senhor, arrependido de onde caí, confessando com meus lábios aquilo que eu adorava, aquilo que eu achava que eram as minhas forças, para onde eu direcionava as minhas afeições. Eu me rendo a Ti. O Senhor é tudo o que eu preciso. Eis-me aqui, Jesus. Faz de mim um vaso novo. Faz de mim aquilo que diz na Tua palavra, Teu povo. Chama-me, Senhor, de filho. Dá do Teu Espírito a cada um de nós, que nos dá a capacidade de clamar, Abba, Pai. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém.